Capítulo 25. Vocês me cercaram, mas eu não conseguia compreender nada direito. Eu chorava demais para compreender alguma coisa. Quando meu pai se abaixou e me colocou numa cadeira, me recusei a soltá-lo. Ele se ajoelhou ao meu lado e deu tapinhas nas minhas costas, enquanto eu permanecia com o rosto enterrado em seu peito. Ele me amava, eu sabia. Sabia quando olhei em seus olhos. Eu não sabia por que ele estava ali ou como tinha me encontrado, mas naquele momento eu não me importava. Só me importava em saber por que ele estava ali, como tinha me encontrado e que ele me amava. Quando ele me perguntou se eu estava ferida ou se precisava de um médico, neguei com a cabeça e enxuguei as lágrimas, para que pudesse vê-lo com mais clareza. Estávamos na choperia da estalagem, mas ignorei todo o resto ao meu redor, absorvendo a imagem do rosto de meu pai. Seus cabelos estavam mais cinzentos do que eu me lembrava e havia mais rugas ao redor de seus olhos, mas ele parecia mais saudável. Eu tinha tantas perguntas que não sabia qual delas fazer primeiro. Antes que eu tivesse a chance de dizer alguma coisa, entretanto, a porta da estalagem se abriu e William entrou a passos largos. Quando seu olhar pousou em mim, ele parou. Você a encontrou, ele disse ao meu pai com evidente alívio na voz. Onde está o patife? Meu pai fez um gesto em direção à sala de estar. Lá dentro. Sir Philip está tomando conta de tudo. Sir Philip. O meu Sir Philip? Sozinho? Meu pai fez que sim. Ele insistiu. Olhei de um para o outro. Eu sabia o que isso significava. Minha honra e reputação tinham sido postas em risco quando o Sr. Belfort me raptou. E agora estava dentro dos direitos do meu pai desafiá-lo para um duelo. Mas não era responsabilidade de Philip arriscar sua vida por mim. Eu não podia ficar sentada inerte, sabendo o que estava acontecendo na sala ao lado. Não era o papel de uma mulher testemunhar um duelo, mas, apesar disso, corri pela cervejaria e empurrei a porta da sala, com a intenção de parar o duelo imediatamente. Gelei na porta. Não me atrevi a fazer nenhum som. O Sr. Belfort estava muito imóvel, de costas para a lareira. Philip tinha a ponta de uma espada pressionada na garganta dele. Vi outra espada no chão. Nenhum dos cavalheiros olhou para a porta. Philip parecia em perfeito controle de si mesmo, com a espada dobrando a pele no pescoço do Sr. Belfort sem perfurá-la. Quando ele falou, porém, sua voz parecia tão feroz que quase não a reconheci. Me diga o que você fez com ela. Eu me certifiquei de que você não fosse mais querer ficar com ela. Eu sempre vou querê-la. Philip disse em uma voz comedida, furiosa. Sempre. Não há nada que possa fazer para mudar isso. O Sr. Belfort deu um sorriso malicioso. Então, por que deseja saber? Porque eu nunca iria fazê-la dizer as palavras e porque eu quero saber qual deve ser o grau da minha satisfação ao perfurar você. Parem! A palavra parecia ter sido arrancada de mim. Os dois homens olharam para mim. Quase comecei a soluçar novamente diante da expressão de Philip, pois se equiparava do meu pai. Voltei meu olhar para o Sr. Belfort, pois eu não conseguia mais suportar olhar para Philip. Caminhei em direção a ele, tremendo tanto que tive de cerrar os punhos. Ele é um mentiroso, eu disse, parando ao lado de Philip. Não vou permitir que ele arruine minha reputação depois de impedir que me arruinasse de fato. Ele não fez nada além de me beijar. Ergui meu queixo e pensei em quão desdenhosa
minha avó era capaz de se mostrar. Esperava estar parecida com ela. E nem foi um beijo bom, foi nojento. Mas ele só fez isso. O rosto do Sr. Belfort ficou vermelho escuro. E sua cara era como se tudo o que quisesse era colocar as mãos ao redor do meu pescoço, mas depois de um instante, ele baixou o olhar carrancudo num gesto de derrota. Eu queria rir com meu triunfo, mas tinha medo de acabar chorando em vez disso. Olhei para Philip. Mesmo que ele mereça ser perfurado, eu não quero ter uma morte na minha consciência. Apenas o machuque um pouco, por gentileza, para lembrá-lo desta noite. Philip olhou para mim por um longo momento. Havia tantas emoções em seus olhos que eu nem sabia por onde começar a decifrá-las. Ele beijou você? A raiva trespassava sua voz. Assenti. Seu olhar recaiu na minha boca. O olhar de fogo desferido retornou, como se Philip mal fosse capaz de controlar suas paixões. Não pude deixar de notar que ele ficava muito bonito com aquele lampejo de raiva nos olhos. Mal lançando um olhar para o Sr. Belfort, Philip girou o punho. A espada se mexeu tão depressa que houve apenas um borrão de aço e depois uma linha vermelha escura no rosto do Sr. Belfort, do queixo, passando pelos lábios até chegar à lateral do nariz. Ele xingou e pressionou o punho da camisa à boca. A renda imediatamente se tornou escarlate. Fiquei encantado, um pouco perplexa. Fiquei encarando um pouco perplexa com o que eu tinha acabado de causar. É suficiente? Philip me perguntou e eu vi, acima de todos os outros elementos que guerreavam, pela predominância em seus olhos, um brilho de admiração. Sim. Agora você pode se certificar de que ele deixe o país? Deixe comigo. Deseja algo mais? Agora ele estava sorrindo diante dos meus olhos, como se eu tivesse o universo inteiro nas mãos. Era próximo o bastante para ver tudo, e eu descobri em seus olhos, em seu sorriso, que Philip tinha um segredo próprio. Um que brilhava tão forte quanto a luz do sol sobre a água, que eu perdi o fôlego deslumbrada pela claridade. Assim como tive certeza do amor de meu pai quando olhei em seus olhos, eu estava certa de outra coisa naquele momento. Estava certa de que Philip tinha afeto por mim. Era tão óbvio. Em seus olhos, no calor de seu sorriso, pela forma como ele me olhava e pela forma como ele havia enfrentado o Sr. Belfort para me defender. Philip tinha afeto por mim. Eu não sabia dizer se ele estava apaixonado ou não por mim, mas tinha certeza de que a amizade que eu tinha valorizado tanto era real. Um sorriso lento curvou meus lábios. Sim, ainda havia muito que eu queria de Philip. Mas eu disse apenas: isso serve por enquanto. Philip e William partiram para escoltar o Sr. Belfort até o barco dele. Imaginei que eles fossem também com o estalajadeiro para ajudá-lo a se lembrar dos eventos daquela noite de modo diferente e provavelmente haveria algum custo associado ao dano que eu causara com o projétil do meu disparo. Acima de tudo, minha cabeça latejava de quando eu fora jogada no chão. Mas nada disso importava naquele momento. Eu me sentei na cervejaria com meu pai e aproveitei a calmaria para conseguir algumas respostas. Papai, estou tão feliz que o senhor tenha voltado para a Inglaterra. Mas me diga o que o trouxe para casa agora. Aconteceu alguma coisa, vovó? Não, não aconteceu nada. Ele afagou minha mão. Eu deveria ter voltado para casa há muito tempo. Ele respirou fundo e seus olhos se enrugaram de preocupação. É verdade que você odiava Bath?
pisquei para conter as lágrimas e assenti, pois não conseguia falar. Sinto muitíssimo. Só fiquei longe para que você tivesse a oportunidade de frequentar a sociedade, conhecer mais gente jovem e ter a chance de um bom casamento. Eu esperava que estivesse se divertindo. Apoiei a cabeça em seu ombro. Não ligo para a sociedade, quero cuidar do Senhor. Nada mais certo agora que a mamãe não estava mais entre nós. Que eu gerenciasse a casa e providenciasse conforto para o meu pai. Você é bem intencionada, mas antes que se desse conta, seus anos de oportunidade teriam ido embora. E eu detestaria fazê-la perder a oportunidade de uma felicidade futura. Eu não fazia ideia até Sir Philip me dizer o quanto você estava infeliz. Ergui a cabeça e olhei para ele. Sir Philip? O que ele tem a ver com isso? Ele chegou há alguns dias de uma forma um tanto inesperada. Ele me entregou sua carta e disse que estava determinado a me trazer de volta para que você pudesse voltar para casa. Sabe ser bem persuasivo, não? É claro que não precisei ser persuadido depois de ter lido sua carta. Philip tinha ido até a França por mim. Eu mal podia acreditar. Mas como o senhor sabia que eu estava aqui e que eu estava em perigo? Foi a maior das coincidências. Tínhamos acabado de chegar e estávamos à procura de uma estalagem quando cruzamos caminho com o Sr. Windham e seu cavalariço, que tinham seguido você até aqui, depois de alguém ter informado sobre seu rapto. Não houve tempo para mais explicações. Nós nos separamos para procurar em diferentes estalagens. Ele esfregou a mão sobre o rosto. Quando ouvimos o tiro e depois seu grito, eu temi o pior. Ele soltou o ar num suspiro trêmulo. Fiquei tão aliviado de encontrar você. O que eu poderia fazer se algo tivesse lhe acontecido? Papai me puxou num abraço e beijou o topo da minha cabeça. Você é minha raison d'être. E eu era sua razão de existir? Senti como se fosse uma xícara cheia e prestes a transbordar. Mais uma gota de alegria e minha alma se derramaria. Você precisa acreditar que eu teria voltado a qualquer momento. Ele disse, bastava pedir. E não, Anne, nunca culpei você pela morte da sua mãe, nunca, minha querida, nunca. Apoiei a cabeça no ombro do meu pai e deixei que minhas lágrimas corressem livremente. Meu coração tinha sido contido com tanta força e por tanto tempo que eu temia não conseguir segurar as emoções que se derramavam dele. Ah, mas eram emoções de cura. Com cada batida, meu coração estava ficando mais forte do que tinha estado no último ano. Quando William e Philip retornaram, o ombro de meu pai estava úmido das minhas lágrimas, mas eu estava feliz. Eles nos disseram que tudo estava sob controle e que poderíamos partir imediatamente. William retornaria com o cavalariço no phaeton no qual ele tinha vindo, e Philip se juntaria ao meu pai e a mim na carruagem que tinham alugado para nos levar todos de volta a Edenbroke. Agradeci-lhes por me resgatar e ambos fizeram um aceno, como se fosse apenas uma das muitas coisas heróicas que eles faziam todos os dias. Já estava escuro quando saímos da pousada. Sentei-me na carruagem ao lado de meu pai com Philip à nossa frente. Por um breve momento, desejei estar sentada ao lado de Philip. Depois me repreendi pela minha falta de lealdade e decidi ser feliz por ter meu pai perto de mim. Ainda havia muito sobre o que eu queria conversar com meu pai. Ele, com certeza, riria do meu relatório sobre o Sr. Whittles e sua poesia.
E havia coisas que eu queria lhe perguntar sobre a França e como ele tinha passado o último ano. Mas papai parecia muito cansado, bocejou várias vezes, enquanto ele e Philip estavam trocando algumas observações casuais. Depois de alguns minutos, o silêncio se abateu sobre nós e papai inclinou a cabeça contra a parte de trás do seu assento. Eu olhei pela janela e vi a lua viajando conosco. Outra pousada, outra lua, outro passeio de carruagem. Mas tudo agora estava diferente. Eu estava diferente. Eu estava irrevogavelmente mudada. E era uma mudança para melhor. Sentia isso na força do meu coração. Logo começaram a ecoar os roncos do meu pai. Eu não conseguia dormir. Minha mente estava muito ocupada pensando em tudo o que eu tinha descoberto naquela noite. Eu repetia para mim mesma as palavras que Philip dissera ao Sr. Belfort sobre como ele sempre ia me querer. Elas caíram no meu coração terno, como gotas de um bálsamo alimentando minha esperança. Philip estava sentado na frente de meu pai e eu não conseguia ver nada dele na escuridão da carruagem. Mas sabia que estava acordado, pois sentia seu olhar em mim. Então, quando pensei que passaríamos o trajeto de carruagem em silêncio, ele falou com uma voz tranquila através da escuridão. Tem certeza de que ele não a machucou? Estremeci ao ser banhada pelo som de sua voz. Sim, tenho certeza. Eu o vi suspirar e se acomodar de novo em seu lugar. Então ele falou mais uma vez. Quer me contar o que aconteceu? Então eu contei. Contei-lhe tudo. Desde a proposta do Sr. Belfort até a carta de amor que escrevi na estalagem, incluindo quando disparei a pistola. Philip ouvia tudo, mas o senti ficar tenso, e em dado momento eu o vi praguejar para si mesmo. No final da minha história, ele estava quieto, e eu me esforcei para ver sua expressão, mas era impossível. A escuridão nos cobria, falando assim, no escuro, com apenas palavras para nos conectar. Eu me sentia tão estranha e íntima dele quando o estava observando escrever aquela carta de amor. Depois de um longo momento, Philip perguntou: por que você nunca me falou sobre sua herança? A pergunta me surpreendeu. Quando lhe contei sobre os acontecimentos da noite, eu não tinha percebido que também acabara contando sobre a herança. Hesitei, tentando encontrar as palavras certas. Minha avó me avisou para não o fazer. Além do mais, na verdade, ainda não ganhei a herança. Primeiro tenho que provar que sou uma dama elegante para minha avó. E duvido que isso vá acontecer. Parei um instante. Mas faria alguma diferença se você soubesse? Não. Ele respondeu de forma decisiva e imediata, mas eu ainda gostaria que tivesse contado. Por quê? Para que eu pudesse prometer que não amaria você por causa do seu dinheiro. Ele disse e ouvi o sorriso em sua voz. Aquele dia na biblioteca, quando fizemos aquelas promessas um ao outro, parecia ter acontecido num passado distante. Eu sorri com a lembrança. Bem, não é tarde demais. Philip riu e uma emoção de prazer rolou pela minha coluna. Como eu amava o som da risada dele. E então percebi o que tinha lhe feito rir. Eu tinha flertado com ele. Nunca havia flertado com Philip antes, nenhuma vez. Até aquela noite.
Eu prometo, Marianne Daventry, ele começou. Sua voz era séria e suntuosa ao mesmo tempo, e meu coração pulou no peito. Prometo que não a amo pelo seu dinheiro. Um choque me fez estremecer. Eu não podia deixar de notar a mudança na escolha de suas palavras, nem na profundidade de sua voz. Ele queria dizer que me amava. Ele me amava. Não era uma declaração e Philip tinha sido um galanteador irreparável. Mas, bem quando eu estava pronta para não dar importância para as suas palavras, junto com seus outros comentários provocativos e flertes, me lembrei de algo que ele havia me dito durante nossa carta de amor. Eu sempre falo sério quando se trata de assuntos do coração. Ele poderia estar falando sério agora? Os conselhos de Rachel para encorajá-lo me vieram à mente, fazendo meu coração pular de nervosismo. Não sabia como encorajar um homem a se declarar. Eu nem sabia se Philip tinha algo a declarar. E se minha tentativa de encorajá-lo soasse tão estranha como eu me sentia? Meu pai se mexeu ao meu lado, murmurando algo em seu sono, e eu levei um pequeno susto. Tinha esquecido por um momento de que ele estava sentado ao meu lado. Sua distração serviu como um lembrete oportuno de que aquele não era o momento nem o lugar para uma conversa importante e íntima com Philip. Meu pai poderia acordar a qualquer hora. Então, suspirei e abri mão do pensamento de ficar sabendo de qualquer coisa sobre o coração de Philip ou suas intenções naquela noite. Eu teria que esperar mais um pouco. Mas havia algo que ainda precisava lhe dizer. Obrigada por trazer meu pai para casa. Foi muito generoso da sua parte ir até a França por mim. Fiz uma pausa e em seguida disse com um sorriso: suponho que agora terei que lhe dar a pintura. Philip riu de leve. Não, eu tenho algo melhor em mente para a pintura. Esperei por mais, mas ele ficou misteriosamente em silêncio. Philip sempre tinha gostado de seus segredos. Por que o trouxe para casa então? Perguntei. Porque você o queria. A declaração era tão simples, mas era eloquente para demonstrar as intenções de Philip. Fechei os olhos e sorri, sentindo a esperança dentro de mim ficar cada vez maior. Você deveria tentar descansar, disse Philip. Já passou por muita coisa esta noite, não vou mantê-la acordada. Eu estava cansada demais e meu coração aquecido demais para dizer mais qualquer coisa. Então apoiei a cabeça contra a janela e me permiti ter esperanças. À medida que os cavalos nos carregavam pelo mundo iluminado pelo luar. Capítulo 26. Quando finalmente chegamos a Edenbrook, eu subi as escadas aos tropeços e desabei num torpor exausto. O céu noturno estava apenas começando a se iluminar e a amanhecer quando eu caí na cama. Nem me incomodei em me despir ou mesmo em tirar as botas. Acordei horas mais tarde ao som de Betsy tentando me acordar sem me chacoalhar. Ela estava caminhando pelo quarto, fazendo minha xícara de chocolate estremecer sobre a travessa que estava segurando, esbarrando na mobília e assobiando. Eu ainda estava cansada, mas via que não tinha como dissuadi-la. Virei em direção à janela. A luz do sol vespertino se infiltrava através dela. Quando Betsy viu que eu estava me mexendo, ela quase derrubou a bandeja em cima de mim na pressa para deixá-la ali.
Oh, estou tão feliz que a senhorita finalmente tenha acordado. Ela se jogou na minha cama. Andei tão impaciente para saber o que aconteceu ontem. A senhorita não imagina o tumulto que aconteceu por aqui quando o senhor Clampett entrou com tudo na casa, alegando que a senhorita tinha sido raptada. E eu me sentei e fiz menção de pegar a xícara de chocolate. O senhor Clampett, como ele foi envolvido? Ele disse que estava à procura de insetos no bosque, quando ouviu gritos e viu um homem jogá-la em uma carruagem. Ele tentou correr atrás, mas tropeçou numa raiz de árvore e torceu o tornozelo. No entanto, ouviu o Sr. Belford dizer algo sobre Dover. O Sr. Clampett levou meia hora para voltar para casa, mancando, com o tornozelo machucado, e contou ao Sr. Windham o que tinha acontecido. Não consigo nem descrever como foi emocionante. Juro que quase desmaiei quando Lady Caroline deu ao Sr. Windham as espadas de duelo para que ele as levasse consigo. Agora eu tenho que ouvir o que aconteceu ou morrerei com o suspense. Contei tudo a ela, desde a chegada do Sr. Belford no pomar até o duelo de Philip. Ele duelou pela senhorita? Ela apertou as mãos uma na outra. Foi terrivelmente romântico. Pensei que eu deveria desencorajar suas fantasias românticas, mas depois de um breve conflito interno, desisti e sorri. Sim, admiti, foi. Ela deu um gritinho. Eu sabia. Sabia que ele era a pessoa certa para a senhorita. Não me importa o que diga sobre a senhorita Cecily. É a senhorita que ele ama, e isso significa que vou virar a dama de companhia de uma lady. Ela parecia prestes a entrar em êxtase. Eu tinha que pará-la. Betsy, não aconteceu nada entre mim e Sir Philip, por isso não comece a planejar sua vida futura aqui. Ela fez um gesto de desdém para minhas palavras. Nada aconteceu ainda, mas alguma coisa vai, estou certa disso. Ah, vou deixá-la tão linda para o baile desta noite que ele não vai conseguir mais resistir. Meus sentimentos oscilaram entre nervosismo e emoção, esperança e dúvida. Eu tinha que concordar com Betsy. Algo aconteceria naquela noite. Eu sentia. Pedi a ela para me preparar um banho e então me levantei e me alonguei. Notei minhas botas ao lado da cama, mas não lembrava de tê-las tirado. Betsy, você tirou as minhas botas? Perguntei quando ela voltou para me dizer que a água estava sendo preparada. Tirei mais cedo, quando vim ver a senhorita. Achei que ficaria mais confortável sem elas. Fiquei olhando para as botas e um alerta disparou na minha mente. Havia algo importante sobre elas que eu tinha de me lembrar. Soltei um suspiro de alarme quando me lembrei do que era a carta que eu tinha escrito para Philip na estalagem, na noite anterior. Atirei-me para as botas e as virei de boca para baixo, não havia nada. Você achou um pedaço de papel quando tirou minhas botas? Perguntei. Quer dizer, a carta endereçada a Sir Philip? Sim, eu a vi. Eu me enchi de pavor. O que fez com ela? Eu a coloquei bem aqui, na sua mesa. Ela pegou a bandeja que tinha posto ali, mas não havia nenhum bilhete debaixo. Procurei por toda parte, até mesmo embaixo da bandeja. Depois no chão, debaixo da mesa, inclusive em cima da bandeja. A carta não estava em nenhuma parte. Nós temos que encontrá-la, Betsy! Gritei em pânico absoluto. Minha carta era uma declaração de amor. E se Philip a lesse, estragaria tudo.
Uma mulher nunca declarava seus sentimentos primeiro, nunca. E se ele não tivesse a intenção de pedir a minha mão e, depois de ler a minha carta, se sentisse obrigado a isso? E se estivesse apenas flertando quando me fez aquela promessa na carruagem, na noite anterior? Desabei no chão, cabeça apoiada nas mãos e gemi de vergonha. Eu nunca superaria se ele lesse aquela carta, nunca. Uma batida soou na porta. Um momento depois, Cecily correu e se atirou em mim. Oh, você está segura? Estive tão preocupada. Ela me abraçou firme. Em seguida, afastou-se e me segurou pelos ombros. Ele machucou você? Neguei com a cabeça e tentei sorrir. Não, estou bem. Ela também não deveria saber sobre aquela carta. Não devia pensar que eu atrairia conscientemente ao me atirar no homem que ela amava. Não acredito, ela disse. E pensar no perigo que você correu. Eu nunca deveria tê-la deixado sozinha. Você deve ter ficado tão assustada. Precisa me contar tudo. Ela sacudiu a cabeça e me puxou para eu me levantar. Parecia determinada a não me soltar. Nós nos sentamos na minha cama e Cecily ouviu, de olhos arregalados, enquanto eu lhe contava quase tudo o que tinha acontecido. Deixei de fora alguns detalhes importantes, como o que Philip havia dito ao Sr. Belfort sobre sempre me querer. Guardei essas palavras no meu coração como um tesouro sagrado. Cecily insistiu em se sentir responsável pelo meu rapto e jurou-me ser uma irmã melhor e nunca me deixar sozinha novamente. Eu me senti muito feliz e muito culpada ao mesmo tempo. Ela não podia imaginar que eu estava apaixonada pelo homem com quem ela esperava se casar. Eu estava uma pilha de nervos quando Betsy terminou meu cabelo e me proclamou pronta para o baile. A carta não tinha aparecido. Mesmo que Betsy tivesse perguntado aos outros empregados se eles a tinham visto. Eu corava de vergonha cada vez que pensava sobre a carta acabar em mãos erradas, ou até mesmo nas mãos certas. Eu me levantei e me olhei no espelho. Minhas bochechas estavam rosadas, graças ao meu estado de vergonha e nervosismo. Alisei as mãos na frente do vestido de musselina branca. Betsy tinha cortado pequenas rosas brancas do jardim e as prendido entre meus cachos. Respirando fundo, eu me virei para a porta e segui rumo à noite fatídica. Parei no topo da escada e dei uma olhada na cena abaixo de mim. Papai estava na antessala, falando com Lady Caroline. Louisa e Cecily estavam sussurrando uma para a outra de cabeças unidas. O senhor e a senhora Clampett estavam perto de William e pareciam estar conversando animados sobre alguma coisa. A julgar pelos movimentos que fazia o senhor Clampett, imaginei que tinha a ver com pássaros. Notei que ele estava usando uma bengala naquela noite, mas parecia estar bem-humorado. E, longe dos outros, perto da porta para a sala de estar, situavam-se Rachel e Philip. Rachel parecia estar falando com ele em voz baixa, pois ele estava com a cabeça curvada, como se ouvindo atentamente. Ela ergueu os olhos e me viu. Depois disse mais uma coisa para Philip. Ele se virou e encontrou meu olhar. Estava mais bonito do que qualquer homem tinha o direito de estar. Ele andou até a base da escada e sorriu para mim. A noite tinha começado. A atenção de Philip me deixava tão nervosa que eu tinha de carregar o corrimão. Eu tinha de agarrar o corrimão para garantir que não tropeçasse e caísse da escada. Ele não afastou os olhos de mim em nenhum momento enquanto eu descia os degraus. Quando alcancei o último,
Philip estendeu a mão para mim, coloquei minha mão na sua. Não achei que fosse possível, ele disse em voz baixa. Mas esta noite você parece mais linda do que nunca. Meu coração desatou a bater. Obrigada, eu disse sem fôlego. Ele levantou uma sobrancelha com uma expressão de surpresa. Obrigada? Você aprendeu a aceitar elogios, Mariane? Tentei suprimir um sorriso, mas não obtive sucesso. Sentindo-me um pouco orgulhosa de mim mesma, eu disse: acho que sim. Philip olhou para minha mão, que ele ainda estava segurando, e sorriu como se tivesse um pensamento secreto em mente. Então baixou a cabeça e tocou os lábios do dorso da minha mão. Um choque veio subindo pelo meu braço até meu coração, que ficou batendo forte. Fico feliz em saber. Philip murmurou olhando para mim com os olhos semicerrados. Minha nossa! Eu tinha visto aquele olhar antes, na noite do último baile. Era o olhar ardente e determinado que Philip tinha, direcionado a mim quando dançamos juntos. Esse era o olhar que desmontara todas as minhas defesas. Agarrei o corrimão com a mão livre, sentindo, como se minhas pernas não pudessem me segurar. Meu pai veio em nossa direção bem nessa hora, para me salvar da desgraça de cair aos pés de Philip, devido a um caso sério de joelhos enfraquecidos. Você está linda, minha querida, ele disse, quando Philip soltou minha mão e deu um passo para o lado. Fiquei grata pela interrupção do meu pai, pois trazia a clareza de volta para meus pensamentos. Lembrei-me de que eu ainda estava sem minha carta muito constrangedora. Betsy tinha prometido continuar procurando por ela e me avisar assim que a encontrasse. Eu esperava que ela a achasse logo, antes que tivesse chance de ser lida ou, que Deus não permitisse, entregue. Quando as pessoas começaram a chegar, eu fiquei do lado de Cecily na antessala e nós cumprimentamos os convidados juntamente com Philip e Lady Caroline, já que o baile estava sendo realizado em nossa honra. Cecily parecia um anjo, com seu cabelo dourado brilhando à luz de velas. Ela apertou minha mão e sorriu para mim, emoção reluzindo em seus olhos azuis. Eu mal conseguia me focar nos convidados que fluíam para dentro do hall de entrada, de tão preocupada que eu estava por causa da carta. Notei o Sr. Kellett, no entanto, porque ele foi a única pessoa que sorriu maliciosamente para mim. Ele beijou a mão de Cecily e disse algo no ouvido dela que a fez corar e dar uma risadinha. Lancei um olhar de reprovação para minha irmã, mas ela pareceu não notar. O que o Sr. Kellett disse a você? Perguntei. Ela sorriu como quem guarda um segredo. Duvido que você queira saber. Lembrando do comentário que ela fizera sobre o beijo dele, eu tive que concordar. Ela me olhou de soslaio com curiosidade. Sir Philip está muito bonito hoje, não? Com toda certeza. Tentei fazer minha voz soar alegre, mas indiferente. Apesar disso, senti minhas faces esquentarem. Meu rubor certamente me denunciaria se Cecily prestasse atenção. Suponho que você queira dançar com ele primeiro. Não, acho que você deveria dançar. Olhei para ela com surpresa. Pensei que você tivesse um plano para esta noite. Seu sorriso misterioso apareceu novamente. Eu tenho. Antes que eu me desse conta, os músicos começaram o aquecimento e Lady Caroline veio nos dizer que era hora de tomarmos nossos lugares no salão de baile. O salão estava lotado e barulhento.
Nem consegui dizer uma palavra a Philip durante a quadrilha, o que para mim era ótimo, pois eu estava tão ocupada, me preocupando com a carta desaparecida, que teria muita dificuldade em me concentrar numa conversa. Olhei de relance para a fila de casais e vi Cecily dançando com o Sr. Kellett. Ela parecia estar se divertindo imensamente. Quando a dança acabou, aceitei com relutância a mão do meu parceiro seguinte, enquanto Philip fazia uma reverência e se afastava. Eu o vi por todo o baile dançando com várias damas. Lá estava ele com a senhorita Grace. A senhora Fairhurst assistia a tudo da lateral com um toque beligerante em seus olhos ansiosos. Lá estava ele dançando com a mãe, como um filho obediente, e depois, rápido demais, ele estava dançando com Cecily. Quando os músicos fizeram uma pausa para descansar, alguns dos convidados saíram do salão quente e atravessaram as portas francesas até o terraço fresco. Observei Cecily e Philip do outro lado do salão. Eles estavam bem juntos. Ele baixou a cabeça para ela e ela sussurrou algo no ouvido dele. Eu notava a surpresa de Philip mesmo à distância. O que será que ela havia lhe dito? Então ela sussurrou outra coisa e lhe ofereceu o braço. Deixaram o salão juntos, mas não seguiram os outros casais para o terraço. Com uma onda de ciúme, eu me perguntei para onde ela o estava levando e o que ela poderia fazer com ele. Eu me esqueci por completo sobre os sentimentos de benevolência que tinha por Cecily. Queria arrancar os olhos dela. Alguém bateu no meu ombro. Eu me virei e fiquei surpresa ao ver Luísa. Preciso falar com você, ela disse. Ela nunca quis falar comigo antes. Sobre o quê? Apenas venha comigo. Eu a segui pela porta do salão e por entre a multidão de convidados. Agarrou meu cotovelo e me puxou para o corredor que levava à biblioteca. Lá estava silencioso. Ela parou logo em frente às portas do cômodo e se virou para mim. Eu sei sobre a carta, ela disse. A que você escreveu para Philip. Meu coração afundou. Não, não, não. Não sei o que você pensa que viu, menti. Ela revirou os olhos. Sim, você sabe. Luísa nunca tinha sido minha amiga. Ela era amiga de Cecily. E claramente queria Cecily como irmã, não a mim. Eu quero saber se você foi sincera, ela disse. Sente de verdade esse sentimento em relação a Philip? Ou foi algo que escreveu porque estava em uma situação desesperadora? Meu rosto estava em chamas. Senti como se a estivesse sufocando. Por que se importa se é verdade ou não? Ela se aproximou. Porque eu me preocupo com meu irmão. E ele está na biblioteca agora lendo sua carta. Então, se você não foi sincera, é melhor dizer agora, antes que parta o coração dele. Olhei para ela consternada. Meu coração ameaçava parar. Ele está lendo a carta agora? O pânico começou a me percorrer. Eu queria fugir. Eu tinha declarado o meu amor naquela carta, mas não tinha nenhuma garantia de que Philip sentia o mesmo em relação a mim. A atitude era, além de arrojada, algo inédito. E eu queria morrer da vergonha de toda aquela situação. Um sorriso curvou os lábios de Luísa. Você é sincera. Ela bateu na porta da biblioteca. Cecily a abriu e ficou na entrada sorrindo para mim. Aí está você. Ela agarrou meu braço, me puxou para dentro e saiu fechando a porta. A biblioteca estava escura, exceto pelo fogo baixo que queimava na lareira e pela lua, que penetrava a grande janela do outro lado. Philip estava ao pé da lareira,
com o ombro apoiado na cornija, com a cabeça baixa sobre um pedaço de papel. Ele ergueu os olhos quando a porta se fechou, mas a biblioteca estava escura demais para que eu pudesse ver sua expressão. Meu coração batia tão forte que pressionei a mão no peito para impedir que saísse pela boca. Philip estava me olhando através do cômodo obscuro, com a carta condenatória na mão. E não estava se movendo nem dizendo palavra alguma. Ambos ficamos assim, como se à beira de um penhasco. E eu não sabia se me movesse, se despencaria no inferno ou ascenderia ao paraíso. Então, ele finalmente falou: "Você realmente queria dizer isso?" Meu coração estava na garganta. Ali estava eu entre algo e nada. Eu poderia responder qualquer coisa, mas meu coração estava mais forte do que em meses. E estava me implorando esperança, implorando que eu acreditasse, me arriscasse. Então fui em direção a ele, um passo em direção a algo, e sussurrei: "Queria." Philip se mexeu. A luz da lareira iluminou suas feições por uma fração de segundo e eu vi tudo. Naquele dia que o vi esgrimir com William, eu tinha me surpreendido pela forma como sua atitude era carregada de sentimento, como se ele tivesse um fogo contido dentro de si. Agora, à luz da lareira, vi o fogo se libertar. Ele cruzou o espaço que havia entre nós e me agarrou pelos ombros. Em 3 passos, ele tinha minhas costas apoiadas em uma estante. Antes que eu pudesse fazer algo mais do que recuperar meu fôlego, ele pegou meu rosto entre as mãos e me beijou. Eu nunca havia sido beijada antes, mas não precisava de experiência para saber que o beijo de Philip era, em uma palavra, devastador. Seus lábios eram firmes e insistentes, suaves e carinhosos. Seus dedos percorreram meus cabelos e seguraram minha cabeça exatamente do jeito que ele queria, ao me beijar de um jeito e depois de outro, até eu estar tremendo em seus braços. E então finalmente me ocorreu que Philip estava me beijando. Philip estava me beijando. E eu não estava demonstrando reação nenhuma. Remediei a situação às pressas, deslizando minhas mãos por seu peito, sobre seus ombros, enterrando os dedos em seus cabelos. Seus braços me cercaram, me puxaram para perto, segurando-me como se eu fosse infinitamente preciosa. Eu ardia e tremia em seu abraço. Então, quando tive certeza de que o beijo de Philip não poderia melhorar, ele desacelerou e se tornou suave e dolorosamente terno. Sua delicadeza manipulou meu coração até eu ter me desfeito por completo. Meu coração se escancarou e lágrimas silenciosas escorreram pelas minhas faces. Provei o sal das minhas lágrimas nos lábios de Philip. Ele se afastou de mim apenas o suficiente para apoiar a testa contra a minha. Sua respiração saía tão veloz quanto a minha, e através de sua camisa senti seu coração disparado. Um sorriso lento curvou meus lábios. Como você poderia não saber? Sua voz era gutural e um pouco trêmula. Como poderia não saber
que não há nada no mundo que eu queira tanto quanto você. Sacudi a cabeça perplexa. Era tudo demais para acreditar. Pareceu-me muito estranho, eu disse, que você me amasse, em vez de Cecily, e então eu ouvi você na sala de esgrima dizer a William que faria qualquer coisa para se livrar de mim. Philip gemeu e se afastou para olhar em meus olhos. Foi por isso que estava tão zangada na noite do baile? Assenti. Eu queria você longe da minha casa, longe da sua irmã, e desejava me libertar das restrições da minha honra, mas nunca quis me livrar de você, disse ele. Eu iria seguir você, segui-la a qualquer lugar e cortejá-la. Como eu não tinha liberdade para cortejar aqui. Mas então, quando sua criada me deu aquela carta para seu pai, eu pensei que segui-la até sua própria casa seria a melhor solução. Eu não tinha esperanças. Ele inclinou a cabeça na minha e me beijou de novo, como se não pudesse se conter. Eu não tinha esperanças, querida, de já ter ganhado você. Como você poderia duvidar? Perguntei. Eu não me imaginava, não me apaixonando por Philip. Muito facilmente, toda vez que eu tentava conquistá-la, você ou me repreendia, ou ria, ou fugia, ou me dizia que só gostava de mim como amigo. Dei um sorriso tímido. Era exatamente o que eu tinha feito. Havia tanta coisa para lhe explicar. Sobre meu coração, sobre meus medos e minha lealdade a Cecily. Mas tudo isso eu poderia esperar outro momento. Por ora eu disse. Eu estava muito confusa e um pouco cega, eu acho. Ele segurou meu rosto entre suas mãos. Então me escute, minha amiga cega, teimosa e querida. Você roubou meu coração na noite em que nos conhecemos, quando cantou aquela música ridícula e me desafiou a não rir. E cada momento que passei com você desde então, você roubou mais e mais de mim. Até que quando não está comigo, ele respirou fundo. Quando não está comigo, só me resta a saudade de você. Meu coração inchou até eu achar que ele poderia engolir todo o meu ser. Eu havia chegado ao céu, ali era o paraíso. Eu tentei lhe dizer, ele disse, nas tantas vezes em que me aproximei. Até escrevi aquela carta de amor na esperança de que soubesse que era para você. Pensei nas belas palavras que ele tinha escrito e que eu tinha rasgado. Você pode me escrever aquela carta de amor outra vez? Ele me puxou para perto. Eu escrevo. Vou lhe escrever dezenas de cartas de amor, centenas, se quiser. Eu quero. Eu as quero todas. Eu queria tudo o que pudesse obter de Philip, mas parecia bom demais para ser verdade. Mesmo agora, com todas as evidências que eu tinha da sua sinceridade, não pude deixar de me perguntar por que, dentre todas as mulheres que ele poderia ter escolhido, ele tinha se apaixonado por mim. Mas tem certeza de que você me quer? Perguntei. Não sou elegante nem talentosa e sempre faço as coisas mais embaraçosas. Ele me parou. Você não se conhece, mas eu a conheço. Então direi o que você é, Marianne Daventry. Ele olhou atentamente nos meus olhos, como se fosse escrever as palavras no meu coração, se pudesse. Você é brilhante, divertida e deliciosamente imprevisível. Você é corajosa, compassiva e altruísta. E você é linda além da conta. Eu quero você, toda você, do jeito que você é. Ele inspirou. Se me aceitar. Algo aconteceu comigo naquele momento. A dúvida foi banida e a esperança se tornou certeza.
A sensação tomou conta de mim e eu me vi rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estava claramente sem controle, mas Philip parecia não se importar de alguma forma. Ele enxugou minhas lágrimas e me beijou de novo e de novo e sussurrou coisas sublimes demais para que eu pudesse repetir até que me convenci completamente de que ele estava perdidamente apaixonado por mim, Marianne Daventry, uma garota sem um corpo exuberante, com muitas sardas e uma propensão a rodopiar. E então eu soube que tinha encontrado meu par. Capítulo 27. Muito mais tarde, depois de eu ter me retirado do abraço de Philip e Betsy, ter consertado o dano que ele fez no meu cabelo, encontrei Cecily no terraço. Ela sorriu para mim enquanto eu caminhava em sua direção. Espero que não se importe de eu ter lido sua carta, ela disse. Entrei no seu quarto esta manhã enquanto você ainda estava dormindo e a vi na sua mesa. Confesso que não pude conter minha curiosidade. Não me importo considerando como tudo acabou. Ela pegou minha mão. Espero que esteja muito feliz. Eu estou. Suspirei, incapaz de conter meu sorriso. Eu me perguntei se ela podia perceber que eu tinha sido beijada com tudo o que tinha direito. Mas, Cecily, sinto muito se isso é à custa da sua felicidade. Ela fez um aceno como quem não dá importância. Há uma abundância de outros cavalheiros ricos dentre os quais posso escolher. E para ser perfeitamente sincera, eu sabia que Philip não estava interessado em mim. Vi logo que cheguei. Não há nenhuma conspiração que possa ajudar a causa de uma mulher quando o homem está apaixonado por outra pessoa. O que não percebi, porém, foi como você estava se sentindo. Ela me olhou com seriedade. Por que não me contou? Dei de ombros. Você disse que estava apaixonada por ele. Sim, eu disse. Mas acho que devo ter sido muito egocêntrica para não reconhecer seus sentimentos. Me desculpe se não fui o tipo de irmã que você merecia. Ela agarrou minha mão. Ficamos em silêncio, ouvindo acordes da música que vinha do salão de baile através das janelas. Lembrei-me da minha infância, de contos de fadas com minha irmã gêmea. Era uma vez duas meninas nascidas de pais que haviam ansiado muito por filhos. Essas meninas eram o sol e a lua para eles. Eu passei minha vida sendo a lua, refletindo a luz de Cecily e permitindo que ela brilhasse. Mas ali, com Philip, eu era o sol. Não poderia imaginar um começo melhor para o resto da minha vida. Espero que sempre sejamos próximas uma da outra, eu disse, pensando na minha mãe e em Lady Caroline. É claro que nós seremos. Ela me puxou para junto dela e nos abraçamos. Sustentei seu olhar até ela se afastar. Olhando por cima do meu ombro, ela disse: preciso falar com alguém. Eu me virei e vi o Sr. Kellett na beira do terraço. O que você vai dizer para ele? Ela mordeu o lábio. Não sei, mas pode demorar um pouco. Ela me desferiu um sorriso travesso e saiu. O Sr. Kellett desapareceu na esquina da casa e ela o seguiu. Fui a última a entrar na sala de jantar para o de jejum na manhã seguinte. Philip, William e meu pai se levantaram quando entrei. Nos olhos de Philip havia tamanho afeto que corei para todo o mundo ver. Ao me sentar, percebi os olhares de todos os presentes, então Rachel de repente disse: Ah, vocês dois enfim resolveram tudo? Graças aos céus! Agora todos nós podemos falar abertamente. Philip deu risada e eu corei ainda mais. Todas as pessoas na sala, de Lady Caroline até o lacaio atrás de Philip, sorriram.
O sorriso de Luísa foi mais hesitante do que os outros, mas fiquei feliz em ver qualquer sinal da simpatia dela. Também fiquei feliz em ver Cecily ali e não em algum lugar nos braços do Sr. Kellett. Eu não descartaria a capacidade que ele tinha de fugir com ela, mas Cecily tinha mais juízo do que isso, ao que parecia. Felicitações foram oferecidas e Rachel e Lady Caroline começaram a discutir a tarefa gloriosa de planejar um casamento. Philip, eu descobri, já tinha falado com meu pai, que parecia muito feliz quando sorriu para mim do outro lado da mesa. Minha casa ficava a apenas um condado de distância dali, o que significava que estaríamos perto o suficiente para nos visitar com a frequência que desejássemos. Cecily retornaria para Londres para ficar com nossa prima Edith, onde ela poderia desfrutar das diversões da vida na capital. Um lacaio apareceu ao meu lado com uma carta sobre uma bandeja de prata. Era de vovó. Eu a abri e li durante o desjejum. Querida Mariane, tolinha, é claro que enviei você para ficar em Edenbroke e deveria me agradecer em vez de me provocar arrependimento. Uma herdeira rica precisa de um homem para protegê-la. E de que outra forma eu poderia ter certeza da sua proteção se seu pai estava fora? Só guardei segredo porque sabia que você não iria se suspeitasse da verdade. Menina boba, você teve muita sorte que Sir Philip estivesse disposto a assumir a tarefa de protegê-la enquanto você estava vivendo aí. A propósito, ouvi de Lady Caroline que Sir Philip está obcecado por você. Ele não deve se importar com a forma como corre solta como uma pirralha filha de fazendeiro. Se conseguir um casamento tão auspicioso, acho que vou lhe deixar minha fortuna, quer você se torne uma dama elegante ou não. Estou ansiosa para conhecê-lo e acho que posso até mesmo ir a Edenbroke para vê-la casada. Atenciosamente, vovó. P.S. O Sr. Whittles pediu a mão de Amélia e ela a aceitou. Suspeito que tenha sido obra sua, não? Respirei, aliviada. Minha intromissão tinha funcionado. E, pensando no que minha avó tinha escrito sobre a missão de Philip, uma ideia de repente me ocorreu. Olhei por sobre a mesa para onde estavam os tios de Philip. O Sr. Clumpett tinha um livro aberto apoiado na frente do prato. E a Sra. Clumpett estava sorrindo para Lady Caroline, que estava comentando o sucesso do baile. Eu me virei para Philip. Você pediu para o Sr. Clumpett me proteger enquanto você e William estavam fora? Pedi. Por quê? Eu sorri. Ele anda extremamente infeliz aqui com sua biblioteca desorganizada, sabia? E a Sra. Clumpett sente falta dos pássaros dela. Philip riu. Bem, eles estarão livres para voltar para casa. A biblioteca e os pássaros deles. Vou ter que procurar alguns livros sobre a Índia para enviar a ele como agradecimento por proteger você também enquanto eu estava fora. Não consigo imaginar o que teria acontecido se ele não estivesse vagando pelo bosque naquele dia. Dei uma olhadela para o casal Clumpett novamente, lembrando-me de os agradecer por tudo que tinham feito por mim, os dois. Reli a carta da minha avó e me dei conta, com um profundo sentimento de satisfação, que eu não havia precisado mudar absolutamente nada para obter todas as esperanças de felicidade na vida. Não tive que aprender a cantar para os convidados ou me comportar como Cecily, nem parar de rodopiar. E eu poderia ser eu mesma e ainda assim ser amada profundamente. Eu era, na verdade, muito como Maggie, que sempre tinha sido uma égua de corrida. Eu só não sabia disso ainda.
Após o de jejum, fugi para o pomar. Eu sentia a mesma enorme felicidade de estar ali quanto da minha chegada a Edenbrook, como se eu tivesse encontrado o meu lar no paraíso. Misturado ao sentimento de volta para casa, veio uma grande onda de alegria em relação ao meu futuro com Philip. Fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás, sentindo o sol aquecer meu rosto, minha cabeça e meus braços abertos. E então eu fiz, rodopiei. Girei e girei de olhos fechados, cabeça para trás e braços estendidos. De repente, ouvi o estalar de galhos e senti um arranhão no meu rosto. Parei de me mexer e abrir os olhos para me encontrar a centímetros de ter um olho arrancado por um galho. Tentei me afastar dele, mas descobri que meu cabelo estava enroscado. Oh, quando eu aprenderia a não rodopiar? Puxei o ramo, mas não tive sucesso. Tentei desembaraçar o cabelo, mas percebi que eu estava fazendo uma enorme bagunça, pois ele se enroscava cada vez mais. Frustrada e com os braços doloridos, eu disse: "Oh, inferno!" Ouvi um farfalhar e olhei na direção do som. Philip se curvou debaixo de um galho e vinha em minha direção. Fiquei muito vermelha e desejei não estar presa àquela árvore. Mas eu tinha que ficar ali e esperar, enquanto ele caminhava em minha direção, parecendo tão composto e arrumado que eu não conseguia imaginá-lo jamais pego em flagrante em um estado tão constrangedor como preso a uma árvore. Por que eu não tinha aprendido minha lição da última vez? Não ria, eu disse a ele, notando o divertimento em seus olhos. Seus olhos dispararam para o galho e para meu cabelo enroscado e seus lábios se contorceram. Como isso aconteceu? Eu estava girando. Eu notava que Philip estava fazendo um grande esforço para segurar a risada. Alguma vez você já pensou em girar de olhos abertos? Não é algo que planejo com antecedência. Estendi a mão e tentei soltar o cabelo de novo, mas estremeci de dor. Philip parou bem na minha frente, pegou minhas mãos e as baixou para que repousassem em seu peito. Permita-me, disse ele. Então ele moveu os braços ao meu redor e começou a desemaranhar meu cabelo. Se alguém nos visse à distância, eu suspeitava que pareceria que estávamos abraçados. Eu podia sentir sua respiração e vi que minhas mãos se moviam com o subir e descer de seu peito. Eu sentia o cheiro dele. Aquela mistura de roupa limpa, sabão e algo que me lembrava do bosque. Em um dia ensolarado, algo derreteu dentro de mim. Senti um puxão gentil e seus dedos roçaram minha orelha, meu pescoço. Eu estava ficando acalorada e um pouco sem fôlego. Para me distrair, fiz uma pergunta que tinha na mente havia um bom tempo. Philip, por que manteve sua identidade em segredo de mim quando nos conhecemos na estalagem? Ele olhou em meus olhos. O destino me deu uma rara oportunidade de falar com uma moça, sem me preocupar que ela só estivesse interessada na minha riqueza ou no meu título, e não qualquer moça. Ele sorriu com o canto da boca e meu coração disparou no peito. Eu não podia deixar aquela oportunidade passar. Sua sinceridade fez valer o risco da sua raiva. Era como se suas palavras tivessem acendido uma luz. Eu entendia Philip agora de uma forma que nunca tinha entendido antes. Pensei em como ele não queria que eu o chamasse de senhor, mesmo que fosse exatamente como eu deveria tê-lo chamado. E no dia em que tínhamos conversado na biblioteca, ele mesmo foi à cozinha para buscar nossa comida, em vez de enviar um criado para fazer isso. Pensei nas promessas que tínhamos feito um ao outro
E pensei em como ele tinha tentado fugir de Cecily, ela que, sim, só estava interessada em seu título e riqueza. Philip queria ser amado por quem ele era, a despeito de sua herança. Ele deu um último puxão e todo o meu cabelo se soltou e caiu em cascata pelas minhas costas. Philip havia tirado todos os meus grampos e eu me senti desmazelada. Ele acariciou meu cabelo do topo da cabeça até as pontas dos fios. Então, suas mãos circularam minha cintura e ele me puxou para mais perto. Sabe, nós temos alguns negócios inacabados, ele disse. Eu ainda quero aquela pintura e agora tenho algo de valor para oferecer por ela. O que é? Eu estava tendo dificuldade em me focar nas suas palavras, porque meu olhar tinha enroscado em sua boca e na linha de sua mandíbula e no jeito como o canto de seus lábios se contorcia quando ele tentava não sorrir. Eu queria beijar tudo. Ele tocou meu queixo, levantando o meu rosto para que meus olhos encontrassem os dele. Eu lhe ofereço um título por ela. Mordi o lábio, olhando-o com desconfiança. Isso era errado. À luz do meu entendimento recente, eu não podia aceitar sua oferta, neguei com a cabeça. Nunca dei muita importância a ter um título. Suas sobrancelhas se uniram e seu olhar agora era questionador. Então, que tal tudo o que há a seu redor? Edenbroke seria o suficiente? Afastei a madeixa de cabelo que caiu na testa dele e suspirei. Não, por mais que eu ame tudo aqui, não posso trocar minha pintura pela sua terra. Agora, ele parecia a solenidade em pessoa. E mais do que um pouco preocupado. Você não precisa do meu dinheiro. Exato. Ele abaixou a cabeça. Eu me senti mal pelo sofrimento que obviamente estava lhe causando, mas eu sabia que isso precisava ser feito. Não tenho mais nada a oferecer, ele sussurrou. Agarrei suas lapelas e fiquei na ponta dos pés, para olhar bem em seus olhos, assim ele não me interpretaria mal. Não quero nada que possa me oferecer em termos materiais. Lembra-se dos nossos votos? Ele confirmou. Suas mãos repousavam na minha cintura e ele me puxou para mais perto. Eu só quero você, Philip. Você. Eu lhe darei a pintura em troca do seu coração. Ele desviou o olhar depressa e eu senti um grande conflito dentro dele. Quando finalmente me olhou de novo, seus olhos estavam brilhando com espanto, com admiração e com aquele grande segredo que eu tinha visto na estalagem após a luta contra o Sr. Belfort. Estava brilhando tão claramente agora como tinham brilhado naquela noite. Mas agora eu sabia o que significava a sua expressão. Philip me amava. Mariane, ele disse com uma voz gutural, que fez meu coração bater forte no peito. Ele levantou uma das mãos que estavam na minha cintura e acariciou meu rosto corado com o dorso de seus dedos. Seu toque era leve como uma brisa. Sua pele era fresca sobre o calor do meu rubor. Minha menina querida. Ele murmurou, levantando o meu queixo e baixando os seus lábios aos meus. Dessa vez, eu sabia o suficiente para retribuir o beijo. Ele recuperou o fôlego, então senti seus lábios se curvarem em seu sorriso perverso. Era delicioso. Alguns minutos depois, ele moveu seus lábios dos meus para beijar minha bochecha e o canto do meu queixo. Eu tenho uma proposta, ele disse. Sua respiração fazendo cócegas em meu pescoço. Outra? Sorri inclinando-me para ele, meu coração batendo tão ruidosamente que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir.
Esta é para depois do casamento. Gostaria de ir comigo para o continente? Eu poderia lhe proporcionar seu próprio tour pela Europa. E eu não conseguia falar. Fique à vontade para rodopiar se precisar, ele disse com uma risada. Você não se importa? Ele sacudiu a cabeça. Eu estava morrendo de vontade de ver, na verdade. Então girei para Philip, com os cabelos esvoaçando ao meu redor, sentindo como se pudesse sair voando a qualquer momento. Ele me agarrou pela cintura quando eu estava perto de colidir com outra árvore. Foi uma graça, disse ele, puxando-me para perto. Mas talvez devesse manter os olhos abertos da próxima vez. Boa ideia, murmurei, sorrindo para o meu melhor amigo, que não se incomodava nada com os meus rodopios. Acabei de me lembrar, disse Philip, pondo a mão no bolso do casaco. Esqueci de lhe dar isso. Era meu medalhão, que Philip tinha exigido de volta do Sr. Belfort. Eu havia me esquecido dele depois do drama, dos eventos na estalagem. Philip então o prendeu ao redor do meu pescoço e eu senti o colar se assentar como um encanto em mim. Coloquei a mão sobre o medalhão, pressionando a preciosa lembrança de minha mãe contra meu peito. Meu coração batia forte e seguro abaixo dele, e eu senti que tudo o que estivera ausente estava sendo restaurado e que tudo estava certo no mundo. Então, Filipe e eu caminhamos de mãos dadas de volta para casa e fomos para a biblioteca, onde finalmente jogamos xadrez.